E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e na verdade já era para eu ter feito esse vídeo algumas semanas atrás, mas a questão da correria, da falta de tempo, mas enfim, sanando esse problema, eu quero falar com vocês sobre uma live que a Joana Russo, da editora Mitos, fez comentando, sobre o risco de cancelamento de algumas séries Bonelli aqui no Brasil. Galera, na verdade, essa notícia não pegou exatamente todo mundo de surpresa. A gente sabe que, primeiramente, de forma geral, os quadrinhos já não vêm vendendo muito. Segundo, que nós sabemos que existem algumas publicações Bonelli que não têm uma grande força, como, por exemplo, a publicação do Tex, a mais famosa de todas. Além disso, a própria Júlia já passou, por um risco de cancelamento anos atrás. A Mitos fez ali uma campanha para que a galera comprasse a publicação. Muitos leitores aderiram a essa campanha, fizeram aquele boca a boca. O importante é que a série da Júlia, ela não foi cancelada, acabou mudando de formato, mas salvou a publicação aqui no Brasil. E dentro dessa live que a Joana comentou, ela citou algumas publicações que estão com esse risco de cancelamento ou de pelo menos ter uma mudança de formato. A primeira delas foi Mágico Vento, uma série sensacional, mas que infelizmente aqui no Brasil não teve uma venda realmente empolgante. Saiu tanto no formato italiano, como ganhou aqueles álbuns mais luxuosos, em capa dura, edição colorida, com papel couché, e a Mitos lançou várias edições do Mágico Vento. Mas, infelizmente, o personagem não correspondeu em vendas, e aí a Mitos está tentando fazer uma nova tratativa com a Bonelli que parece estar bem irredutível ali com os direitos de negociação. Em relação aos outros personagens, eu vou começar aqui com o personagem Zagor, o espírito da Machadinha. Nós temos duas séries regulares do personagem atualmente no Brasil. A série Classic, que vai trazer em ordem cronológica as primeiras histórias do personagem, e também esta edição nova série, que é mais volumosa, trazendo arcos de histórias fechados com as histórias mais atuais do Zagor. Então nós temos, galera, meio que uma disputa entre as próprias publicações, considerando os vários títulos Bonelli de muita qualidade. Como eu digo, quadrinho italiano Bonelli não tem erro, são séries muito acima da média, publicações que dá gosto de ler, e aí obviamente com tanta qualidade, tantas publicações, nem todo mundo vai ter dinheiro para adquirir todas essas séries. E quando ainda se lançam duas do mesmo personagem, uma acaba competindo com a outra dentro do mercado de quadrinhos, e isso obviamente é um grande problema. Na minha opinião, eu acho que a Mitos deveria focar em relação a esses personagens que não estão tendo uma grande vendagem em histórias inéditas. Pegar as histórias mais atuais desses personagens, lançar em volumes mais grossos, ainda que o preço da edição ele seja mais elevado, mas ao menos você vai ter um arco fechado, não vai se preocupar com leituras anteriores ou com uma numeração da série, qualquer coisa nesse sentido. Então eu vejo isso como uma solução para séries de menor rentabilidade para a editora, sem falar do aspecto de que várias dessas publicações mais antigas e longevas, como Zagor, Tex, Martin Mister, já tiveram tantas e tantas republicações que eu acho que o melhor seria apostar em histórias inéditas, Você vai ficar comprando edições que você já tem, mas que saiu agora num formato um pouco diferente, ou num formato maior, agora colorido e tal. Daí realmente os títulos acabam competindo entre si. Só para vocês terem uma ideia, as edições mais recentes de Zagor, essa daqui é de fevereiro de 2021, elas compilam as edições 665 a 667, Então, realmente é complicado você ficar acompanhando histórias que já foram lançadas ainda que há anos por outras editoras, quando você tem histórias novas do personagem saindo lá na Itália. A não ser que, obviamente, a Mitos ela foque em algumas publicações que são mais clássicas, aquelas histórias mais renomadas, mais conhecidas, e aí sim, trazendo aí a republicação desses materiais. A próxima edição, inclusive é uma das minhas preferidas dos quadrinhos Bonelli, é Júlia, As Aventuras de uma Criminóloga. Nós temos aqui
duas séries que acabam também, de uma certa forma, concorrendo entre si. Primeiro nós temos a série clássica, no sentido de as primeiras histórias, né? Então nós temos aqui, por exemplo, essa edição 27, que vai trazer exatamente a edição 27 italiana, de dezembro de 2000, né, com os roteiros do Giancarlo Berardi, que é o mesmo roteirista e criador, co-criador junto com o Ivo Milazzo da série Ken Parker. Então, as histórias da Júlia são sensacionais, galera. Ela é uma criminóloga que auxilia a procuradoria e a polícia a desvendar crimes. São histórias sem uma pegada sobrenatural, fantasiosa, é uma coisa mais pé no chão, realmente. E as histórias da Júlia são realmente maravilhosas. E aí você tem a nova série, né, que parte da edição 200, lá da Itália, trazendo as histórias inéditas e mais atuais da personagem. Então nós temos aqui a número 217, né? Aqui ela é número 18, porque teve um especial no meio, de outubro de 2016. Então, quer ou não, a série acaba competindo entre si, ainda que a Júlia ela tenha ganhado esse novo formato, né? Publicada desde o início. A antiga série ela vinha num formatinho menor, com papel jornal, trazendo 2 histórias por edição. Então, provavelmente, eu acho que a Júlia, né, ela também vai ter que rever o formato de publicação. Eu acho que talvez unindo as 2 edições, não sei se seria possível ou se teria um problema cronológico grande, mas eu acho que não, porque geralmente as histórias da Júlia elas são fechadinhas, ainda que haja, obviamente, menção a histórias anteriores, talvez trazendo as histórias, né, do início da personagem com essas mais avançadas, seja uma opção para Mitos Editora. O que vocês acham, inclusive? Apoiam essa ideia? Acham um absurdo? Coloque aí nos comentários. Outro quadrinho Bonelli que eu gosto bastante, galera, mantém uma ótima média de qualidade, é Dragoneiro, Caçador de Dragões. Essa publicação ela já mudou até o formato por conta das vendas, né? Não estava indo muito bem. Agora ela tem mais páginas por edição, trazendo arcos fechados de história. E as capas, como eu sempre digo, são sensacionais. As melhores capas das publicações Bonelli são justamente da série Dragoneiro. Então é um material de fantasia, quem gosta, né, de uma pegada Senhor dos Anéis, aquela fantasia medieval, em alguns momentos até um dark fantasy, com certeza vai curtir essa publicação que conta com roteiros do Luke Enoch. Os artistas são maravilhosos, tá? Todos os desenhistas de Dragoneiro são daqueles que você tira o chapéu, você fica admirando a arte desses caras. Então nós temos realmente um quadrinho de muita qualidade. Eu não sei o que mais precisa ser feito para a publicação Dragoneiro vingar aqui no Brasil, mas é uma pena porque é um título realmente muito, muito bom. E eu indico para vocês, galera, essa publicação aqui é realmente muito foda. Por fim, a última série que está correndo risco de cancelamento, uma série que também eu gosto bastante, Os Grandes Enigmas de Martin Mistério, Detetive do Impossível. Esta publicação, galera, sem dúvida, das séries regulares, é que a que traz o maior acabouço cultural para o leitor. Sério, não tem uma edição de Martin Mistério que eu não acabo aprendendo um pouquinho mais, tendo um conhecimento mais amplo ou até mesmo mais aprofundado de determinados temas. Eu realmente acho uma série muito inteligente, Martin Mistério. E essa publicação também já teve uma mudança no formato, agora ela conta com mais páginas por edição, também visando, né, fechar arcos de história. E eu até comentei essa da edição especificamente, eu acho que foi no outro domingo, alguns domingos atrás, no quadro Aquisições com Breves Resenhas, que eu desconhecia um instrumento musical chamado Theremin, que é um instrumento que você não precisa nem encostar nele para tocar. É uma caixa grande com umas antenas aqui, você faz um movimento e simplesmente sai música dali, cara. É muito louco isso. Então, a série Martin Mistério, ela coloca elementos ficcionais, né? No caso, o próprio protagonista, com o seu amigo Neandertal, a sua noiva, diante de mistérios da humanidade, de coisas reais ou inexplicáveis. Então, são histórias realmente aventurescas, né? Por exemplo, quem gosta daquelas histórias mais clássicas do Quarteto Fantástico, de Planetary, com certeza também vai curtir esta publicação aqui do Martin Mistério. Além disso, galera, é uma publicação
que também, né, é bem longeva, e aqui ela não segue exatamente uma ordem cronológica. A Mitos ela vem publicando arcos de histórias, né, pincelados aí dentro de todas as publicações italianas. Essa daqui, por exemplo, é de 2020, edição número 367 do personagem. E por fim, galera, né? E aí, essa série, obviamente, ela não está correndo risco de cancelamento, mas aí eu quero apontar algo que eu acho relevante dentro dessa temática, que é a publicação do Tex. Esta edição aqui, né, a número 645/10, as edições do Tex, elas foram zeradas e mantiveram também a numeração antiga. Eu acho isso uma ótima estratégia, inclusive para vendas das publicações, que mantém o leitor antigo e pode atrair leitores novos, né? Então, nós temos essa publicação que vai trazer histórias inéditas, tá? Do maior Ranger dos quadrinhos. Então, nós vamos ter aqui, para vocês terem uma ideia, a edição 745 de novembro de 2022, uma edição realmente bem recente do Tex, que está saindo no Brasil. O problema é que nós temos várias e várias publicações do Tex. E aí que vem a minha discordância, inclusive com o editorial que eu vi da Mitos, que basicamente estava reclamando que algumas publicações do Tex não estavam vendendo. Por que não estavam vendendo? Porque tem muitas publicações do Tex saindo. As bancas, né, onde o público geralmente comprava as edições do Tex, já não tem mais acesso aos quadrinhos, seja pelo fechamento das bancas, seja por conta do local onde mora. O pessoal também é mais velho, geralmente não está acostumado a comprar tanto pela internet. E aí, os próprios produtos do Tex, né, cada uma das séries está concorrendo com as outras. Sem falar que são republicações, né? Muitas e muitas republicações. E isso, obviamente, não tem como o leitor acompanhar. Então é natural que o leitor ele comece a peneirar melhor as suas publicações, analisar aquelas que realmente compensam. Se ele já tem, né, aquela história dentro da sua coleção, por que ele vai comprar de novo? Só porque agora ganhou um formato um pouco maior, porque ficou colorido? Não dá, né? O dinheiro aí não está exatamente fácil para ninguém. E os quadrinhos estão também cada vez mais caros, ainda que a Mitos tenha tomado uma ótima atitude, né, de segurar os preços até para que os leitores continuem acompanhando as suas publicações. Mas, queira ou não, o lance de ficar republicando histórias do personagem acaba afetando também na venda de outras publicações do próprio personagem. Então, isso é algo que a Mitos vai precisar solucionar. E galera, por que eu estou fazendo esse vídeo? Não é só porque eu gosto das publicações Bonelli e que gostaria que elas realmente se mantivessem no mercado aqui no Brasil, mas também para sugerir para vocês que conheçam essas obras. A gente sabe o tanto de publicações, o tanto de diversidade de materiais que felizmente a gente tem, né, para comprar atualmente, sejam nas bancas, comic shops, na internet, na Amazon, Loja Panini, Mundos Infinitos e assim por diante. Só que a gente sabe, e principalmente aí falando de Marvel e DC, que são as editoras mainstreams, as mais conhecidas, e também agora com os filmes, queira ou não, né, os personagens acabam ganhando mais destaque, ainda que isso também não reflita exatamente nas vendas dos quadrinhos, que a fase Marvel e DC atual, ela deixa muito, mas muito a desejar. Dá para contar nos dedos, né? Quais são as séries realmente que se destacam, e são pouquíssimas. Talvez a Marvel, em termos de qualidade de histórias, esteja enfrentando a sua maior crise criativa, e assim como a DC Comics, né? As histórias realmente estão descaracterizando os personagens, estão trazendo temáticas que a galera sequer quer ler, né? Então fica aquela coisa entre o ruim, o mais ou menos, e uma coisa ou outra acaba realmente tendo uma relevância maior. E aí eu fico pensando, por que gastar o dinheiro com essas publicações que têm realmente uma qualidade duvidosa? Veja só, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu estou apenas dando uma sugestão para vocês de conhecerem essas obras Bonelli, que além, né, de ter uma vantagem de qualidade de histórias, dificilmente você vai ler uma história Bonelli que você vai falar, essa aqui é ruim. Não, você vai falar, não é lá grandes coisas, mas gostei, valeu o dinheiro. Ou, puta, que história foda, mais uma história legal, sabe? Pelo menos o teu dinheiro está sendo bem investido. E ainda nós temos histórias fechadas, né? Você não precisa necessariamente ter
todas as edições da Júlia, do Zagor, do Dragoneiro, são arcos fechados de história, pelo menos na maior parte delas. Eventualmente acontece, né, de ter duas ou três edições para um arco de Dragoneiro, para Júlia. Agora é um pouco mais raro, mas no início da personagem tem aquela primeira trilogia com a sua arqui-inimiga. Mas geralmente as histórias elas são fechadas, então se você não se preocupar com numeração, não tiver esse toque, você vai conseguir se virar realmente muito bem. Então fica aqui meu apelo, né, para quem coleciona quadrinhos e gosta de quadrinhos de qualidade, que dê uma chance para essas obras, tá? Pega ali um material ou um sebo, se você não quer comprar com preço de capa, ou acesse ali o site da Mitos, que geralmente está 30%, 40%, até 50% de desconto. Faz uma comprinha ali, leia esses materiais para ver se realmente, né, vocês fiquem empolgados e aí continuem comprando essas séries, fazendo com o seu dinheiro valer mais do que comprar aquelas edições que só porque o personagem é mais conhecido, só porque está mais na mídia, né, você acaba pegando ali sem realmente ter uma história que vai deixar você feliz, que você vai pensar, meu dinheiro foi bem investido. Bom, então galera, basicamente essa é a minha opinião com relação a essa crise aí dos quadrinhos Bonelli aqui no Brasil. A gente tem, né, alguns cases de sucesso, como as publicações da Editora 85, mas são séries normalmente mais curtas, né, onde tem um planejamento que consegue compilar mais páginas por edição, mas pode ser que a Mitos adote também, né, o mesmo formato, por exemplo, das edições da Editora 85, que vem fazendo um trabalho também sensacional com os quadrinhos italianos aqui no Brasil. E eu também recomendo vocês olharem as publicações, o catálogo da Editora 85, porque tem séries espetaculares que tem ganhado resenha aqui no Central HQs. A gente tem Morgan Lost, a gente tem o Cassidy, que vai ser lançado em 3 volumes, Mr. No, como eu gosto desse personagem, um dos meus favoritos, Bonelli aí. Então fica a dica para vocês, galera, coloque aí nos comentários o que vocês acham disso, como solucionar essa questão aí das baixas vendas. Vocês acham que os títulos da Mitos estão competindo um com o outro? Qual seria o melhor formato e assim por diante, beleza? Então é isso daí, galera, um abraço para todos vocês e fui!